pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos falar sobre o conceito de funções exponenciais. A gente já viu a parte do expoente e agora a gente vai ver a definição de função exponencial. Bom, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial é uma função no qual a variável está no expoente, tá? Então, ó, uma função exponencial se escreve, né, de maneira enxuta desta forma aqui. F de x igual a vezes bx, onde A é qualquer número real, qualquer um. É claro que se o A for igual a zero, aí não tem graça, né? Senão a função vai ficar f de x igual a zero. A função f de x igual a zero é a função constante, é nula para todo o tempo. Então a gente vai considerar aqui o A real mais A diferente de zero, tá bem? E o B, obrigatoriamente, a gente vai assumir que o B seja positivo. Por que B não pode ser negativo? O B não pode ser negativo porque senão essa função está mal definida. Porque, por exemplo, suponha que o B fosse menos meio. Então ficaria menos meio elevado a x. Se a gente colocasse x igual a menos meio, ficaria a raiz quadrada de menos meio. Isso aqui não é um número real. Então, a função minha exponencial fica bem definida sobre essas situações, onde A pertence ao real é diferente de zero, ou seja, A é uma constante não nula, e B, que é a base da minha expoente, ela é maior ou igual a zero. Só que igual a zero também fica sem graça, porque se for igual a zero, a função vai ficar assim, ó. F de x igual a vezes zero, que vai dar zero. Aí não tem graça. Então, vamos assumir que o b seja maior do que zero para definir bem uma função exponencial. Se o b for igual a zero, isso aqui está bem definido. Só que aí seria a função nula sempre. Então, para não ser a função nula sempre, a gente vai assumir que o b seja positivo, tá bom? Bom, há um exemplo de função exponencial aí, ó. Este é um exemplo. F de x igual a 2 vezes 3x. O A vale 2, maior do que zero, e o B é 3. Tá bem? Então, essa é uma função exponencial. Qual o comportamento que tem essa função exponencial? A gente pode, por exemplo, avaliar a função para alguns valores. Por exemplo, x igual a 2. Então, quem seria o f de 2? No lugar do x aqui, a gente põe 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. 9 vezes 2 dá 18. X igual a 3. F de 3 é o quê? 3 elevado ao cubo dá 27. Vezes 2, 54. Olha como é que essa função cresce rapidamente. A função exponencial ela cresce muito rápido. De 2 para 3, olha o crescimento. Foi de 18 para 54. Tá? Se você colocar 4 aqui, vai ficar 3 elevado a 4 vezes 2. 3 elevado a 4 é 81. 81 vezes 2 dá 162. Então, vai de 54 para 162. Então, olha você vê como é que o crescimento é muito rápido. Um outro exemplo de função exponencial é esta aqui, ó. Você fala 5 vezes 2 menos x. Você fala, professor, mas a definição não tem o menos. Ah, mas aí vem um truquezinho. Lembra que a gente falou da definição das exponenciações nas propriedades? Então, g de x é igual a 5 vezes 2 a menos x. Não é isso que eu coloquei? Então, a gente pode escrever assim, ó, 2 elevado a menos 1 vezes x. Propriedade de exponenciação. A gente tira o x em evidência. 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Lembra? A gente inverte o sentido e o sinal que era negativo fica positivo. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. A gente nem coloca 1 aqui embaixo, x. Então, neste caso, quem é meu b? O meu b aqui é meio. E quem é o meu a? Meu a é 5. Olha que legal. Bom, a função anterior ela tem um comportamento de ser crescente. Esta função aqui ela já vai ser decrescente. Coloca para você ver, ó, g é x igual a 2. Então, x igual a 2, primeiro x igual a 1. Então, x igual a 1 vai ficar g1, 5, no lugar do x a gente coloca 1. Então, 5 vezes meio igual a 2,5.
x igual a 2. Então, no lugar do x, a gente coloca 2. Então, fica 1 meio elevado ao quadrado. 1 meio elevado ao quadrado, então eleva a parte de cima e a parte de baixo. 1 elevado ao quadrado é 1, 2 elevado ao quadrado é 4. Então, aqui ficaria 5 vezes 1 sobre 4, que dá 1,25. Então, você está vendo que, neste caso, a função decresceu. E aí a gente pode olhar, então, o comportamento da função exponencial. Tá? Então, vamos considerar o caso primeiro em que o a é positivo. Tá? Então, o comportamento da função exponencial é tal que, se o b for maior do que 1, então a função exponencial ela vai ser crescente. Ela vai crescer sempre. Tá? Vou mostrar aqui o gráfico. Ó. O b maior do que 1 e o a maior do que 0. Olha como é que é o comportamento da função. Quando o x vai para mais infinito, a função ela cresce para mais infinito. Quando o x é igual a 0, vai ficar a vezes b elevado a 0. b elevado a 0, lembra da propriedade? Qualquer número elevado a 0 dá 1, então vai ficar a vezes 1, que é a. Então, portanto, quando x é igual a 0, o valor da função é a. Agora, quando o x vai para menos infinito, o que vai acontecer quando o x vai para menos infinito? Quando o x vai para menos infinito, b elevado a x. O que vai acontecer com b elevado a x quando o x vai para menos infinito? Vamos pegar um exemplo aí. Ó. Vamos supor b igual a 2. Então, 2 elevado a menos 3. É a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3, ou seja, 1 sobre 8. 2 elevado a menos 4, a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 4, ou seja, 1 sobre 16. Então, o que você está percebendo? Você está percebendo que quanto menor o valor, ou seja, tendendo para menos infinito, vai ficar 1 dividido por um número grande. Ó. 2 elevado a menos 100. 1 sobre 2 elevado a 100. Esse número aqui embaixo é muito grande. Então, o que está acontecendo com a minha função? O valor do b elevado a x, ele está tendendo a 0, tá? Nunca vai ser 0. Não existe nenhum valor de x que você colocar no b aqui, na potência b, que vai dar 0. Mas qual o comportamento da função? A função, quando o x vai para menos infinito, ela está chegando perto de 0. Nunca vai ser 0. E nunca será negativo. Tá certo? Se b é positivo e a é positivo, se b é elevado a qualquer que seja a potência, sempre vai dar um número positivo. Mas se x é cada vez mais próximo do menos infinito, ou seja, está ficando cada vez menor, a minha função vai tendendo cada vez mais próximo de 0, tá? Então, a gente diz que a minha função está assintoticamente indo para 0. Assintoticamente indo para 0. Ou seja, ela está querendo chegar em 0, ela está tendendo a 0. Tá? Ela não vai encostar nunca em 0, mas ela está cada vez mais próximo de 0. Então, quando você faz o gráfico da função, você vê que ela está querendo ir para 0. Mas se o a for maior do que 0 e o b maior do que 1, o comportamento da função é assim, ela é crescente. E agora, se o b está entre 0 e 1, qual o comportamento da função? A função exponencial aí vai ser decrescente para positivo. O comportamento é mais ou menos refletido, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando o x vai para menos infinito, por exemplo, b igual a meio. Coloca x elevado a menos 2. Então, isso aqui é 1 sobre 2 elevado a menos 2, ou seja, passo 2 para cima, uma coisa que 2 elevado a 2. Elevado a 1 sobre 10, 10. Tá? É menos 10, né? Do lado negativo. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 10, que é 2 elevado a 10. Então, você perceba que se o b for menor do que 1, quanto menor o valor, maior o valor da função. E, por outro lado, quando o b está crescendo, está indo para mais infinito,
O valor da função está tendendo a zero. Ó. Pega meio aqui, ó. X elevado a 10. Tá? 1 sobre 2 elevado a 10. Elevado a 100. 1 sobre 2 elevado a 100. Então, você está vendo que esses valores aqui, o expoente cresce e o valor da função está cada vez menor, tendendo a zero. Então, a função, nesse caso, ela decresce. E o mesmo comportamento nunca será nula. Nunca será, porque um número positivo elevado a qualquer potência nunca vai dar negativo. Mas ela vai ficar cada vez mais próxima de zero. Então, este é o comportamento da função para a maior do que zero e b entre 0 e 1. Professor, o que acontece se a gente pega o a negativo? Bom, quando você pega um valor negativo para uma função, o que acontece? O comportamento dela é refletido em relação ao eixo x. Então, é como se o eixo x funcionasse como um espelho para você. Então, se o a for menor do que zero, olha o que acontece com o comportamento da função. Ela vai ficar do lado de baixo. Mas se você olhar bem, é como se eu pegasse este gráfico aqui e refletisse em relação ao eixo x. Ó. Como se aqui fosse um espelho. É exatamente este comportamento aqui. Então, o que era crescente passa a ser decrescente. Então, quando o a é negativo e b é maior do que 1, a função ela é decrescente. Mas está abaixo do eixo x. Ó, é tudo negativo, tá? Está para baixo do eixo x. Aqui é tudo negativo. Ó. E a outra função, a mesma coisa. Ela reflete em relação ao eixo x. Então, ela faz assim. Ó. Olha lá como é que é o gráfico da função. Está aqui, ó, esse é o gráfico da função, negativo também, crescente. Quando o x vai para mais infinito, ela tende assintoticamente para zero. Tá bem? Esse é o comportamento da função que a gente tem. Se a gente colocar as duas funções juntas, aqui eu fiz para a maior do que zero, né? Para b menor, para a menor do que zero também dá para fazer um comportamento parecido, mas isso aqui é a única coisa que vai acontecer, que ele vai estar refletido em relação ao eixo x. Então é como se você olhasse essa figura aqui de cabeça para baixo, tá? Então para a maior do que zero, esse comportamento aqui. Então quando b é maior do que 1, a função ela é crescente. Quando b for menor do que 1, a função ela vai ser decrescente. Então, por exemplo, imagine que eu peço para você, faça o gráfico da função 2 elevado a x. Preciso usar a tabela? Não. Eu venho aqui, ó, e marco. O a, nesse caso aqui, é 1, porque não tem nada. Independente da base, olha que legal, independente da base b, quando o x for igual a zero, ela sempre passa no ponto A. Tá bem? Então, aqui como a é igual a 1, o gráfico 2 elevado a x é b positivo, então ele é assim, ó, passa em 1. Quando x for igual a zero, vai ficar 2 elevado a zero, que vai dar 1. Muito legal. Se eu falo para você, faça o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. É esse aqui. 4 elevado a x é esse aqui. Tá? Não muda, o comportamento é o mesmo, continua sendo uma função crescente. E se eu pego uma função, um valor f de x igual a meio, por exemplo, elevado a x, como é que é o gráfico? O gráfico passa em 1 também e é para baixo. Ó. Esse é o gráfico da função. O que vai mudar o ponto aqui que ele está batendo? Se tivesse um número aqui, por exemplo, ó, 2 elevado a x vezes 3. Aí sim, ao invés de passar em 1, passaria em 3. Se fosse 4, passaria em 4 e assim sucessivamente. Tá bem? É muito fácil fazer gráfico da função exponencial, é muito fácil a gente ver o comportamento da função exponencial. Só um detalhe, a grande maioria das funções exponenciais, o a é maior do que zero, tá? Então, por isso, a gente dedica um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço para a maior do que zero. Mas se o a for negativo, é esse comportamento que eu disse, a função é refletida. Então, o comportamento para a positivo de crescente se transforma em decrescente para a negativo, e o comportamento de decrescente se transforma em crescente para a negativo. Tá bem? Uma observação bastante útil aí que eu já falei, inclusive, é o seguinte: o f de zero, né? O que vai acontecer? Vai ficar a vezes b elevado a zero. B elevado a zero vai dar 1. Então, f de zero vai dar o valor de a.
Tá? Então, esse é o comportamento que a função tem. E sobre o domínio da função exponencial, o que a gente pode falar do domínio da função exponencial? Para a função exponencial, a gente não tem nenhum daqueles problemas. Ou seja, não tem divisão por zero. Não tem. Porque o b é diferente de zero, qualquer potência que você colocar, o b é diferente de zero. Então não tem divisão por zero. Não tem raiz de um número negativo. Tudo é positivo aqui. B é positivo, então a potência aqui que ele vai tomar é positivo. B é positivo, então a potência que ele vai tomar aqui, independentemente se é fração ou não, ela está bem definida. Então, por exemplo, se eu colocar x igual a meio, pode? Pode. Como o b é positivo, x igual a meio, ficaria assim, ó, raiz quadrada de b. Está bem definido? Tá bem definido. Então, como o b é positivo, sempre está bem definido. Então, e não tem logaritmo aqui. Então, qual é o domínio da minha função? O domínio da função exponencial é sobre o real todo. E a imagem? Bom, a imagem depende do sinal de A. Se A for positivo, a imagem vai de zero até mais infinito. Se o A for negativo, vai de menos infinito até zero, né? Porque está da parte de baixo. E aí aquele comportamento que eu disse, ó, ela nunca vai ser zero, ela vai ser assintoticamente a zero. Então, ela pode tender a zero, mas nunca vai dar zero. Tá? Bom, vamos fazer alguns exemplos de aplicação aí.